é sujeirinha no cogumelo. Pode ser com papel toalha. Aqui eu tô usando shimeji. Então, eu tô desfolhando o shimeji, soltando os talinhos. Ó, eu vou usar 200 gramas de shimeji e 200 de shiitake, porque aqui em casa não tem miséria com cogumelo. Mas você não precisa usar exatamente essa mesma quantidade, tá? Pode ser menos, não tem problema. Aí aqui na frigideira tem cebola picada, que eu refoguei em óleo com alecrim picadinho. Deixei ela dourar bem, como vocês podem ver. E aí eu vou agora acrescentar, eu até desliguei o fogo lá da cebola para não queimar, e eu vou acrescentar o cogumelo, vou acrescentar o shimeji, depois vou acrescentar o shiitake. Eu sei que tem um monte de receita na internet que ensina você a fazer o risoto colocando o arroz junto com o cogumelo, mas eu prefiro assim, eu acho que preserva melhor a textura. Gente, ó, coloquei o shimeji aqui junto com a cebola e o alecrim e eu vou deixar ele dar uma refogada. O que eu quero? Eu não posso encher muito a frigideira, por isso que eu não coloquei o shiitake junto, tá? Porque senão ele cozinha e não doura. Eu quero que ele doure. Então eu vou deixar ele dourar e dar uma murchada. Gente, ó, aqui dá pra ver bem a história de limpar. Por quê? Porque normalmente ele é mais limpinho, mas eu deixei cair quando eu fui colher na horta o alface, eu peguei o cogumelo e fui colher o alface. E aí deixei os cogumelos cair no chão na horta. Então, ó, você limpa com a escovinha. Tem um aqui que tá com uma terrinha, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá com uma terrinha, senão lava. Esse daqui eu vou precisar de um papel toalha. Eu vou pegar e vou limpar com papel toalha, ó. Porque não precisa se preocupar que você não vai consumir o cogumelo cru. Então, assim, a mesma coisa. Ah, o cogumelo tem uma joaninha, tem uma larvinha. Gente, não tem problema. É que nem quando tem um bichinho na alface. Você simplesmente tira, lava a alface, porque você vai comer cru. O cogumelo você não vai comer cru. Então, se ele estiver contaminado, ele mata. O cozimento elimina. Não vai estar contaminado porque está com bichinho. É só um bichinho, é só tirar, ó. Aqui, ó, vou pegar um papel toalha e tirar. E assim, eu limpo os meus cogumelos. E eu tiro o talinho do shiitake, porque ele é mais durinho. Precisa tirar? Não, não precisa. Pode refogar junto. Eu tô fazendo isso enquanto o meu shimeji aqui tá dourando, ó. Aí eu vou tirar o shimeji e dourar o shiitake, mas deixa ele dourar todo. Enquanto isso, eu pico, tiro os talos. E eu, obviamente, não jogo esses talos fora. Eu guardo para fazer caldo. O caldo que eu uso para fazer o risoto é feito com talo de cogumelo, as folhas do alho poró, que em geral não uso, eu vou congelando tudo num saco e depois eu faço o caldo. Olha, gente, o shimeji já dourou, estão vendo? Deu uma boa murchada e dourou. Não tem problema esses pontinhos de queimadinho na frigideira, isso traz sabor. Agora eu vou tirar e vou refogar o shiitake. Vou picar o shiitake. Como a gente adora cogumelo, eu não pico pequenininho, não. Quando vem alguém aqui em casa comer e me diz que não gosta muito da textura do cogumelo, aí eu pico em cubinhos bem pequenos, que é para nem notar a textura. E aí todo mundo come. Pronto, gente. Vou acender de novo o meu fogo na mesma panela, porque eu gosto é assim. Comida que suja uma panela só. Aí, duas no caso, porque tem uma do caldo. Eu coloco um pouco de óleo e o shiitake. Já estava quente a panela, então agora eu vou deixar o shiitake refogar até ficar douradinho. Ó, gente, já dourou o meu shiitake e eu vou tirar e vou colocar o arroz. Então, vou apagar o fogo e tirar o shiitake. E aí eu deixo aqui reservado, ó, shimeji, shiitake, coisinhas que eu vou colocar depois. Outra vez, gente.
Outra vez, gente, voltei para a mesma panela, mais um pouquinho de óleo. Toda vez eu coloco umas 3 colheres de sopa, mais ou menos. E pode refogar com manteiga, claro, se preferir, mas não tem necessidade. E aí eu vou colocar aqui uma xícara de arroz arbóreo ou carnaroli, arroz de risoto. E vou dar uma refogada no arroz. Olha, gente, o arroz deu uma refogada, tem uns grãozinhos que estão querendo dourar e eu vou entrar com o vinho branco. Por que a gente coloca o vinho antes do caldo? Porque a acidez do vinho ajuda a soltar o amido do arroz. E pode parecer que a panela é grande, mas vocês vão ver que não é. Aí eu vou colocar aqui uma meia xícara de vinho branco e deixar ele evaporar para sair. Olha que delícia. Deixa evaporar para sair o álcool. E olha que delícia. Aqui, o que estava no fundo, eu já começo a raspar. E isso vai incorporando no meu arroz. Agora eu vou colocar o caldo. Tô com o meu caldo aqui, o caldo tá quente e eu vou acrescentar uma concha de caldo, 2 no máximo de cada vez. Mexo, vou tampar a frigideira. Eu vou tampar. Gente, ó, vou tampar a frigideira e vou deixar. E assim eu vou acrescentando, como vocês sabem como faz risoto, né? Você vai acrescentando o caldo aos poucos. Toda vez que enxugar, eu acrescento o caldo, mexo mais e deixo a frigideira semi-tampada. A minha frigideira funda não tem tampa. Não tem problema, improvisa. Isso aqui é uma tampa coringa que eu tenho aí. Bom, aqui eu tô picando, porque eu quero que o risoto fique mais rico nutricionalmente, ainda mais, eu já piquei um pouco de ora pronobis e aqui eu tô picando taioba, que é uma verdura super bonita que eu tenho na horta, mas vocês podem usar espinafre, vocês podem usar couve, vocês podem usar um pouquinho de escarola, a verdura que tiver ou não colocar. Eu tô fazendo um risoto meio verdinho, assim, de cogumelo meio verdinho. Se usar uma verdura grande, é importante não só picar fininho, mas picar ela também, assim, para ela não ficar enrolando depois, sabe? Quando ela fica um montinho. Então, eu pico ela o mais picadinho que eu posso. Ó, gente, tá começando já a ficar sequinho. Eu já venho, acrescento mais uma concha de caldo. Mexo de novo. Gente, ó, agora eu vou colocar as minhas verduras. O arroz já tá ficando al dente. Então, um pouco antes dele estar no ponto, eu coloco as minhas verduras. Os meus cogumelos. Vocês podem ver que a gente faz um risoto light aqui em casa, né? Que vai mais outras coisas do que arroz. É de propósito. Vou pôr um pouquinho do caldo, pouco, uma meia concha e vou salgar. Lembra que sal você sempre pode pôr mais, você não pode tirar. E vou colocar pimenta. Porque sal e pimenta é vida, né, gente? Sempre põe um pouco em tudo. Vou mexer bem, vai precisar de um pouquinho mais de caldo. E aí eu vou deixar mais uma meia concha. Mais um pouquinho de caldo vai precisar. E vou deixar terminar o cozimento do arroz até ele ficar no ponto.
Gente, ó, pro risoto ficar no ponto, ele não pode ter caldo sobrando, mas ele também não pode estar completamente sem caldo. Ele tem que ficar, como os italianos falam, a londa. Você mexe, ele volta como se fosse uma onda do mar, ó. Agora eu vou colocar manteiga e queijo parmesão. Junto, finalizo com uma boa colher de manteiga e de queijo parmesão. Pronto, gente, ó, já misturei, usei 800 ml de caldo. Já misturei aqui a manteiga e o queijo, está pronto o nosso risoto. Olha como ele escorre, tá vendo? Eu mexo, ele não fica fixo, ele volta. Isso que é importante. Quando você coloca no prato, ele não fica um montinho, ele cai, ele volta. Olha que lindeza, gente. Se você fizer com menos cogumelo e mais arroz, ele vai ficar mais cremoso ainda. Está super cremoso.